Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Eu estava lendo essa semana a biografia de Nelson Mandela. Um pocketbook interessante, né? E lá ele tinha um desenho falando de forma humorística sobre Mandela estudando. É uma metáfora, né? E lá colocava que a professora perguntou: o que o senhor pretende ser? Aí ele botou ativista, advogado, político, membro do movimento negro mundial, inspirador de biografias, Aí ela disse: mas você não pode ser tudo isso. E ele acabou sendo. Mas não é só ele não. O meu amigo aqui, Pacua, ele é em verdade uma multiplicidade de coisas e consegue fazê-las ao mesmo tempo, ao vivo em cores e às vezes, né, em preto e branco. Ele, por sua vez, ele é lá do Recife, na verdade de Olinda. Olinda a situação, por uma cidadela. Pois é. Né? E ele, por sua vez, está aqui de kimono, porque ele é 7º dan em Hapkido, de judô, de karatê, dentre outras coisas. Mas, aqui, apesar de tê-lo aqui com kimono, e já tivemos participação em diversos livros, né? Juntos, diversas revistas, já tivemos um momento épico pelo Brasil afora, inclusive na chegada lá em Juiz de Fora do criador do Hapkido, que ele evitou uma tragédia épica, que depois nós vamos contar aqui, né? Certo? O homem que fez filme com o Bruce Lee, talvez hoje fosse só lembrança se não fosse o meu amigo Paco comigo lá. Pois é. Tá bom? Mas só que ele apesar de estar de kimono no dobo, que aqui é uma roupa de taekwondo e hapkido, kimono é roupa de casa em japonês, né? Ele vai nos falar sobre o trabalho monumental que envolve os seus CDs, o maracatu, o bloco dele lá no Recife ou em Olinda? Tem Recife em Olinda. Em Recife, em Olinda. E eles trazendo aqui, desenvolvendo um bloco com um pessoal bastante conhecido aqui da Bahia, figuras ímpares e conhecidas aqui da musicalidade da Bahia. Essas pessoas estão desenvolvendo um bloco de maracatu, né? E vamos começando falando aqui desses lindérrimos, né? CDs, né, que fala aqui sobre, tem uma cruz aqui, tem aqui uma cruz, não, desculpe, a Estrela de Davi, né? Um trabalho envolvendo maracatu, e nos fala, aproveite, antes de iniciarmos, vamos, Pacua, falarmos dessa preciosidade aqui, principalmente do maracatu, que é uma coisa muito forte em Olinda, muito forte no Recife, muito forte ali naquele todo o contexto, naquela belíssima beira-mar, mas é pouco conhecido aqui. Pois é, então, é um prazer estar aqui, falar sobre música, sobre arte marcial, sobre filosofia, saúde de vida, enfim, falar sobre, de um modo geral, sobre arte. E esses 2 CDs, esse é o primeiro CD solo, que eu tenho uma banda chamada Pacua e Viasat, que existe há 22 anos em Pernambuco, e que a gente também tem a ver com a música que é feita lá no estado. Fui o cantor, sou ainda o cantor do Lamento Negro, que da onde surgiu o movimento Mangue Beat,
Também fiz parte da banda Nação Zumbi com o Chico Sainz ainda em vida. E aí, esse é o primeiro disco do Lamento Negro, onde tem um misto de música afro, ou seja, samba reggae com ritmos de Recife e de Olinda, coco, maracatu e ciranda. É um disco misto. E esse aqui é o meu primeiro CD solo, após 22 anos, onde tem a ver com funk, hip hop, de um modo geral. E, na verdade, a música aqui, as duas músicas, fala sobre música que eu chamo de world music, música de mundo. A gente fala sobre o que rola lá e o que rola pelo mundo afora. Agora me diga uma coisa, você está com um projeto novo, né? Inclusive você está ensaiando com Sarajane. Então, você vai lançar um bloco aqui e parece que tem participações de figuras famosas aqui, grandes artistas, né? Você pode citá-los, claro, como é que vai ser esse então, bloco? Que vai ter sua estreia em 2017. Justamente. E eu sei Carnaval. que Jorge Guedes, Anitta Guedes, não vai deixar. Estamos contando com essa força. A gente dá uma força, porque eles são, inclusive, são grandes amantes da musicalidade, são dos grandes divulgadores dos artistas, né? Aqui da Bahia. Ótimo. Então, já de antemão, já contamos com vocês. E então, esse bloco, vamos fazer justamente essa fusão, a fusão de maracatu com ritmos aqui de Salvador e também até ritmos religiosos, candomblé daqui, que é o queto e o jeje, e também com o nagô de Pernambuco. A gente vai fazer essa fusão. E aí a ideia em si foi minha e do marido do esposo de Sarajane, que é mestre Luiz, que é um mestre de maracatu, que já está aqui há 10 anos implantando esse ritmo. E aí tivemos essa ideia de fazer essa fusão. E aí convidar vários artistas daqui e de lá para ter essa linguagem que a gente vai ser unissa, ou seja, uma só língua, mesmo com status diferentes. Quais são os artistas que já estão nesse processo? Você veio para aqui já. Ontem houve até um ensaio, né? Lá no Pelourinho. Então, a ideia é que seja a Sara, claro, que já faz parte também. Sarajane faz parte já da ideia. Sarajane, tô em matéria. Tem um menino chamado aqui, Luciano Faraó, que fez a música chamada Faraó. Só que ele nunca cantou em disco. Esse é meu amigo também. E vai ser um fato único, assim, um cara desse que é famoso no mundo todo, graças à obra dele, que a música afro da Bahia. Não fala o nome de Carlinhos Brau, não é dele? Não, é dele. É interessante. Luciano Faraó, não. E eu acho que a maioria das pessoas pensavam que é de Carlinhos Brau, não. Porque Carlinhos Brau cantou durante, né? Pois eu acho que gravou, né? Ele. Então, na verdade, quem vai cantar é o dono da obra, que é o Luciano Faraó, Luciano Gomes. Aí tá ele, tô em matéria, Sarajane, enfim, a lista é enorme. Com mais a rapaziada de Olinda. Almi Roche, eu, alguns músicos do Nação Zumbi, enfim, vai ser um disco com essa cara de world music mesmo. Agora diga-me uma coisa, e lá no Recife, e lá em Olinda, o maracatu ainda é forte? Muito forte. Entendeu? Fortíssimo. Inclusive você faz trabalhos sociais para a prefeitura, né? Claro. Você ministra aulas. Você é meio eclético. Você tem ministra aula de judô, ministra aula de rapkido, de música, pedagogo. Você é pedagogo, né? Professor de educação física. Você é uma mescla, entendeu? Então, na verdade, a minha meta é não ter meta. A meta é infinita. Quando a gente acha a meta, a gente para. Eu não quero parar. Então, não tem meta. Agora, diga-me uma coisa. Você também teve, além desses trabalhos musicais, você teve uma participação bem forte no filme de Alceu Valença, né? Valença, claro. Você fez um trabalho, inclusive um filme. Ontem eu estava com minha esposa Ingrid, nós estávamos lá no Teatro Castro Alves, que eu sou fã de Alceu, e aí ele falando constantemente que o filme demorou 10 anos, apresentou, né? Apresentou em tela, foi um negócio interessante. Como foi esse trabalho aí com o Alceu? Então, Alceu, na verdade, é o grande mestre nosso lá, né? E aí a gente já
se falava um pouco por conta da música em si. Aí houve um dia que eu fui na casa dele, ele perguntou, você faz o quê? Eu falei assim, sou músico, dou aula de artes marciais. Ele falou assim, é mesmo? Faz aí. Eu peguei, me levantei, fiz alguma coisa, joguei capoeira, ele falou assim... Eu me esqueci de dizer, ele é mestre de capoeira também. Inclusive tem um trabalho muito grande comigo de capoeira. Pois eu me esqueci de... Que é tanta coisa, ele tá no meu livro, na parte de capoeira, 2 livros capoeira. meus. É verdade. Eu me esqueci desse detalhe. Então, aí ele pegou, me viu, ele falou assim, pronto, a partir de hoje você vai fazer o filme. Aí eu falei, mas o filme é o quê? Aí sentamos, ele passou acho que eu acho 2 que nem horas... ele sabe o que é. Passou 2h30 falando sobre o filme, que ele tinha feito esse filme em cordel, em versos, há 10 anos que ele vinha fazendo. Ele tinha acabado e aí estava chamando o povo. Aí houveram testes e tal, aí fiquei. Aí nessa aí virei o segurança do Lampião, fiquei até o final. O nome do filme é Luneta do Tempo. Luneta do Tempo. E fala sobre o quê? Então, na verdade, é uma imaginação que ele teve, só podia ser, ué. É ele se imaginando, olhando e vendo o Lampião, que ele era muito fã, ele é. Ele é muito fã de Lampião, Luiz Gonzaga, né? Justamente, aí ele está dentro... Gonzagão, né? Gonzagão, aí ele está dentro do ônibus e começa a ter essa viagem de ver Lampião, só que de uma forma diferenciada em outras situações. Rapaz, precisavam 10 anos para fazer isso. Pois é, imagina o próximo, se der tempo de fazer o próximo. Mas 10 anos. Ele falou lá, mas um negócio estranho. E como foi essa experiência Foi com os ótima, atores? Foi ótima. Tinha gente da Rede Globo, tinha gente de várias emissoras. E aí, assim, foi uma aula de graça, né? Praticamente. Estava ali com vários artistas e com aquela euforia de Alceu. Assim, tinha a cena que a gente fazia, de repente ele se levantava e disse, não gostei, vamos mudar a cena completamente. Aí mudava completamente porque ele achava que não tinha que ser. E aí agora diga uma coisa, a Pernambuco é uma terra cheia de regionalismo e de celebridades regionais, dentre outras o próprio Luiz Gonzaga, né, que é de Gonzaga, Chu. Nós estávamos lá que toda vez que eu vou no Recife eu vou comer minha macaxeira, né, com carne do sol, né, você sabe, charque ou bode lá no mercado. E nós assistimos juntos aquele filme de Gonzagão, né, que tinha acabado de lançar. E nos fale aí, o que é que representa Luiz Gonzaga, você que é um músico lá, né, tá em todo o carnaval tocando, né, você é uma pessoa bastante conhecida lá, tem blocos, foram vários blocos, são quantos blocos você tem? Então, lá eu faço parte de 6 blocos. Eu sei que Maracatu, Coco, Ciranda, Samba Reggae, Rock. Eu me lembro quando eu morava lá no Recife, tem um tal de Mela Mela que quase que me leva para debaixo da terra, que eu peguei, né? E o Recife, apesar de estarmos perto, é completamente diferente. A realidade da Bahia com a realidade do Recife e de Olinda, que é uma unidade só. Até Paulista, aquela coisa toda ali. E sim, e Luiz Gonzaga, o que é que representa? Porque ele você falou de Alceu como mestre, mas ele é um grão-mestre. Inclusive ele era da maçonaria, né? Era grau 83. Certo? Ele, por sua vez, é o grão-mestre, porque ele influenciou Elba, todo mundo. Alceu, todo mundo. Né? Geraldo Azevedo, você, e todos que da coisa. E ele, o que é que representa para você da musicalidade de pernambucana? Ter Luiz Gonzaga, um homem de Exu, um homem que deixou. Então, na verdade, quando a gente deu início na música, a minha casa, a família geral, somos músicos, né? Meu pai, meu avô, e pai é sanfoneiro. Então eu convivi com forró e sanfona a minha infância todinha. A gente, querendo ou não, se escutava o Luiz Gonzaga. E aí a gente não tem como não amá-lo e respeitá-lo, né? Pela parte musical, a gente vê que era um cara que a olho nu a gente não vê, mas ali aquilo que ele toca também tem muito a ver com jazz, tem muito a ver com funk, com soul, porque se for olhar a olho nu, não, é só forró. Mas o que é o forró?
Da onde vem? Forró, para Também, todos. para todos, Que era um também. termo que era usado porque todos dançavam forró para Forró, todos. para todos, Os justamente. americanos aí virou corruptela brasileira de forró. Até chegar o Que forró. todas as pessoas se movimentavam. Então, aí quando a gente vê ele tocar, um cara que, a princípio, a gente vê que não estudou música a fundo e tocar aquilo que ele toca. É um mestre, né? É engraçado, você falou uma coisa. Ele era de Exu. De Exu. Exu é uma entidade neutra no candomblé. Pois é, do candomblé. Né? Aí você acha que a música, inclusive o Alceu falou isso ontem, que ele tinha um processo mediúnico, que ele batia e tal, mas você sabe que ele viaja muito na maionese. Você o conhece mais do que eu. Aí você acha que existe uma ligação digamos, espiritual, você que é do candomblé, né? Você acha que existe uma ligação entre a criatividade musical? Por exemplo, nós tivemos figuras como o Luiz Gonzaga, que saiu do próprio Alceu, né? Claro. A Elba, o próprio Carlinho Brau, que era timbaleiro aqui, de repente ele, né? Se você for sair do país, eu estava lendo a biografia de James Brown. Por exemplo, James Brown mesmo representou uma mudança, porque ele trouxe a música gospel, gospel, americanizada das igrejas, e trouxe-as para uma nova referencial, né? E ele é referência no mundo todo. Inclusive, na década de 60, ele representou, quando o Dr. King foi morto, Martin Luther King, em 69, ele representou ele botou 10 mil negros e segurou os 10 mil negros, porque tá todo mundo com Pantera, o Black Power, movimenta contra. Então você acha que existe uma ligação mediúnica entre a musicalidade e a criatividade, e por sua vez essa relação toda? Claro que tem, normal. Acho que sempre que a música é uma das formas que a gente consegue, vamos dizer, sair fora de si. Acredito. Estado alterado da consciência. Pois é. A gente vê consciência é o conhecimento de si mesmo. A gente vê isso na parte de religião, a capoeira. Quando a gente tá jogando, não é a gente. A gente tá jogando ali, a gente começa a fazer coisas que jamais iria fazer frio. A gente tá frio, a gente não tá alongado. O berimbau tocou, respirou. Já não é o carnaval, o frevo, as pessoas saem e o samba. No estado. Não, você precisa falar não. Muay Thai, Muay Boran, mesmo na Tailândia, as pessoas tocam. O próprio no Japão, os toques para os treinamentos do samurai, o próprio toque marcial. Marte, Deus da Guerra, por causa do panteão romano. Pois é. Né? Você tem aquela coisa toda. E você acha que existe uma relação. Inclusive, quando nós estivemos juntos lá, numa das minhas inúmeras viagens ao Recife, ao Olinda, sempre ficando em sua casa, nós visitamos o terreiro de Candomblé, no qual você ministra aula de capoeira. Pois é. Né? E Macolelê não é... Você faz o trabalho de capoeira, maculelê e de samba de roda. Samba de roda. E lá é um terreiro tombado pelo patrimônio histórico, que inclusive quem esteve lá foi Gil, não foi? Foi Gil. Ele é patrimônio mundial, histórico mundial, um negócio desse. Porque ele é... Inclusive tem não é Nagô, nem é Queto. É Xambá. Xambá, né? Eu não sabia nem o que isso, você me explicou lá. Gil que fez o tombamento, quando era ministro. Justamente. Quilombo urbano, um dos poucos aqui no Brasil que tem esse status. Aí tem essa essência. Quilombo urbano, né? Urbano. Interessante. Aqui no Brasil são poucos. Aí tem o Xambá, que é outra história, outra nação. Tem o Queto, tem o Jeje, tem o Nagô e tem o Xambá. Eu tenho Angola. Que é assim, difere só por dias e meses. O dia que é Ogum em tal lugar, lá é Oxum. Oxumaré, e também eles são famosos porque são chamados de comedores de ebó. Em vez de oferendar... Eles comem o ebó. Eles comem antes. A oferenda é aquilo oferece aos orixás, cabeça de paz. Justamente. É a única coisa que se difere. E também assim, Xambá tem só lá, Alagoas
São Paulo e África. Só. Uma coisa bem resumida, né? Infelizmente. Agora me diga uma coisa. E a cultura lá? Porque a cultura no nosso país todo, ela não é valorizada, né? reconhecida. Lá no Recife, inclusive, o Recife é Olinda, é mesmo frevo, maracatu, nem música baiana entra, né? Não entra. Música baiana não entra. Foi uma lei que foi imposta lá há vários tempos, porque se achou que a música de lá é muito rica, e aí achou que devia dar um time na música baiana, porque tava... O que é que você acha disso? Eu acho assim que tudo a gente... Porque você é músico. É. Trabalha para a prefeitura com Claro. trabalhos sociais. Então você fica full time nisso, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um time, né? Não pode ter tudo a mais. A gente sempre fala que o mais é menos e o menos é mais. A gente tem que ter essa... Acho que quando começa a ter muito afro demais, acaba ofuscando outras instituições musicais. Acho que a gente tem que ter esse patamar. Tem que haver o samba, tem que ter o rock, tem que ter o axé, tem que ter o afro, mas tudo em seu tempo e sua medida. Hegel falava da tese, antítese e a síntese, né? Encontramos figuras como Armstrong, onde você mescla jazz, blues. Pois é. Inclusive, existem algumas características que se assemelham em determinados... por exemplo, quando Daniela Mercury foi fazer um show na Argentina, ela estava, salvo engano, foi Barcelona ou Buenos Aires, não sei. Ela começou a ouvir toques que eram semelhantes os daqui, claro, em termos do claro, que é a música universal. Claro, Você não acha que vai chegar um momento, e como você está tentando agora, de uma aproximação direta entre os toques, os batuques da Bahia e os batuques de Pernambuco? Quando eu falo Pernambuco, eu falo do Recife e de Olinda. Tudo, em geral. Eu acho que sim, eu acho assim... Que Caruaru é mais forró. E isso já foi feito, já teve já um início, isso, com Luiz. Tipo samba reggae? Samba reggae. Luiz Gonzaga, em 1970 e pouco, bolinhas aí, ele já tocava maracatu. Isso com zabumba. Quer dizer, após ele, ao seu forró, maracatu, rock and roll. Após eles, Chico Sainz, Nação Zumbi, nós. E agora, esse aí, samba reggae. Porque o reggae, a força maior do reggae é exatamente Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley, a louvação a Jah, e aqui você mostra a estrela de Davi, né? E todo o contexto. Então, o Rastafari, em verdade, é uma concepção filosófica e religiosa. Pois é. O samba, por sua vez, idem, porque a origem do samba está no candomblé. Não é isso? Porque, por exemplo, o candomblé ele é altamente panteísta. Do candomblé veio religiões como Umbanda, foi criado em 1908 por Zélio Ferdinando de Moraes, o espírito Sete Encruzilhadas, né? E é uma coisa altamente brasileira, é uma mescla, inclusive. Você acha que pode se aproximar eu acho que e chegar como samba reggae? Porque ambos têm a mesma origem. Mesma origem. A origem é afro. Afro. Não chega o Jah, né, a visão de Bob Marley, certo? Rastafari, que também viajava como que na maionese. Também. Né? Selazia também era boa, né? Exato. Certo? Eu me lembro que eu estava aqui num show de Alpha Blonde, e como eu não sou tão morenado assim, minha esposa é filha de alemães, eu e ela estávamos, e Alpha Blonde subiu no palco, só tem uns 20 anos, e aí ele começou a falar de paz, daqui a pouco teve uma pessoa que pulou em cima e gritou: paz, não, guerra, afasta os brancos. Eu disse: tá na hora da gente correr, mas a polícia veio e resolveu. Você sabe que o pessoal do reggae é meio agreste. Mas voltando, você acha que vai existir realmente essa, digamos assim, por osmose, vai chegar a se ter uma proximidade? Como você está tentando trazer o ritmo do Recife para a cidade de Salvador? Acho que sim, eu acho que talvez
não seja a minha geração que vá estourar, mas a gente tem que ter alguém para dar início. Já estamos aqui já devagarinho, acho que penso que daqui a 10, 20 anos a gente com um bloco aqui, isso vai abrir mais a mente da rapaziada, tanto daqui quanto de lá, porque infelizmente a gente sabe que ainda tem esse barrismo, vamos dizer, infantil ainda, de ser ou não de Salvador, ser ou não de Recife, que isso é besteira, no final não quer dizer nada. Dizia Moraes Moreira, né? Nada. Moraes Moreira cantou pela primeira vez em 1977 em cima do trio, porque em verdade existia a guitarra baiana e tocava-se. E ele foi o primeiro cantor. Foi o primeiro cantor, em Ele 1977. Ele relata... E de frevo, né? E de frevo. Ele relaxa, vai, vassourinha, vai um dia, ruas da Bahia. É isso. Não é isso? E aí ele criou frevos abaianados, né? Tanto é que depois ele saiu daqui, ficou radicado um tempo lá em Pernambuco. Pernambuco. Fez um trabalho, mas ele conta... ao seu, ele conta, inclusive, que em 1977 ele estava olhando o microfone e o microfone chamou. Está parecendo a história de Alceu. Alceu disse que o violão chamou, as viagens retadas, certo? O estado alterado da consciência é fogo, né? Aí ele chamou, ele foi lá e cantou pela primeira vez, né, no trio elétrico, e daí por diante ele deu o primeiro passo de uma longa caminhada, como diz Lauzinho. Justamente, o primeiro cantor, né? Foi. Então, essa é a meta, né? Que a gente seja essa veia, esse tiro do bem, se é que existe um tiro do bem, para a gente abrir o caminho para outras pessoas aí que virão, e até a rapaziada aqui, para também começar a ter essa visão musical de abraçar tudo e holística, fazer uma né? música. Uma visão global, né? Pois é. Estamos aqui conversando com o mestre Pacua, que ele é mestre musical, mestre de artes marciais e um grande mestre da vida, porque sempre está dando-nos lições. A falta de perna cria asas no homem. E ele aqui, ao vivo e em cor. Não estou em cor ao vivo assim porque está sendo filmado, mas ele está nos falando aqui de criar asas dentro do processo de musicalidade, né? Porque talvez este seja o momento. É um corte epistemológico. Porque quando o Luiz Caldas, em 86, né, lançou o que hoje nós denominamos de axé music, era simplesmente uma, digamos assim, uma visão utópica, né? Era. Ele gravou Wesley, né? Wesley Rangel, por sua vez, conta uma história interessante que ele não queria Nega do Cabelo Duro. Mas foi Nega do Cabelo Duro que estourou, que abriu, né? Que abriu. Foi. E ele, por sua vez, abriu as portas. Quando Deus fechou a porta, abrem duas janelas e permitiu que as pessoas, mesmo que não adentrassem pela porta, pudessem pular pela janela para uma nova visão. Agora, Paco, deixa aí, porque suas considerações finais. Então, só falar sobre esse bloco que a gente está implantando aqui, se chama Nação Angola de Banto, e vai falar também sobre a África, sobre a raça negra, sobre o mundo, sobre o Brasil, e também falar um pouco sobre Angola como religião e como país, e também os bantos que invadiram aqui em Salvador. Claro. Tanto é que os bantos, poucas pessoas sabem, é que é sexta-feira hoje, né? O dia da coisa. As pessoas pensam que aqui é porque eu estou usando branco por causa dos orixás. Não. É exato que na revolta dos malês. Né? Dos malês, não, a revolta dos malês eram muçulmanos. Dia de sexta-feira usava-se branco em reverência a Muhammad, Maomé. Entendeu? Que você teve muita gente aqui que teve ligações que com o contexto da Bahia, escravos que vieram, que eles eram islâmicos. Eram islâmicos. Pois é. Né? E isso é muito importante. Os antropólogos dizem que existem 3 raças: negra, branca e amarela. Mas Gil dizia a raça humana que é mais importante. Bem, começamos aqui com Pacua, ele que nos deu uma aula de sapiência. E, por sua vez, podemos estar fazendo algo histórico.
Hegel, mais uma vez, apesar de não gostar dele, das influências marxistas que ele fez, eu sempre o cito. Hegel disse que a história se repete. E talvez aqui nós estemos parindo uma nova história. A história do maracatu acoplada à musicalidade da Bahia. Facei, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Eu estava lendo essa semana a biografia de Nelson Mandela. Um pocketbook interessante, né? E lá ele tinha um desenho falando de forma humorística. É aqui uma cruz, não, desculpe, a Estrela de Davi. Né? Um trabalho envolvendo maracatu, E nos fale, aproveite, antes de iniciarmos, vamos, Páqua, falarmos dessa preciosidade aqui, principalmente do maracatu, que é uma coisa muito forte em Olinda, muito forte no Recife, muito forte ali naquele todo o contexto, naquela belíssima beira-mar, mas é pouco conhecido aqui. Pois é, então, é um prazer estar aqui, falar sobre música, sobre arte marcial, sobre filosofia, saúde de vida, enfim, falar sobre, de um modo geral, sobre arte. E esses 2 CDs, esse é o primeiro CD solo, que eu tenho uma banda chamada Páqua e Viasat, que existe há 22 anos em Pernambuco, e que a gente também tem a ver com a música que é feita lá no estado. Fui o cantor, sou ainda o cantor do Lamento Negro, que da onde surgiu o movimento Mangue Beat. Também fiz parte da banda Nação Zumbi com o Chico Sainz ainda em vida. E aí esse é o primeiro disco do Lamento. Sobre Mandela estudando. É uma metáfora, né? E nela colocava que
a professora perguntou: o que o senhor pretende ser? Aí ele botou: ativista, advogado, político, membro do movimento negro mundial, inspirador de biografias, tal. Aí ela disse: mas você não pode ser tudo isso. E ele acabou sendo. Mas não é só ele não. O meu amigo aqui, Paco, ele é, em verdade, uma multiplicidade de coisas e consegue fazê-las ao mesmo tempo, ao vivo em cores e às vezes, né, em preto e branco. Ele, por sua vez, ele é lá do Recife, na verdade de Olinda. Olinda a situação, por uma cidadela. Pois é. Né? E ele, por sua vez, está aqui de kimono, porque ele é 7º dan em Hapkido, de judô, de karatê, dentre outras coisas. Mas, aqui, apesar de tê-lo aqui com kimono, e já tivemos participação em diversos livros, né? Juntos, diversas revistas, já tivemos um momento épico pelo Brasil afora. Inclusive, negro, onde tem um misto de música afro, ou seja, samba reggae com ritmos de Recife e de Olinda, coco, maracatu e ciranda. É um disco misto. E esse aqui é o meu primeiro CD solo, após 22 anos, onde tem a ver com funk, hip hop, de um modo geral. E, na verdade, a música aqui, as duas músicas, falam sobre música que eu chamo de world music, música de mundo. A gente fala sobre o que rola lá e o que rola pelo mundo afora. Agora me diga uma coisa, você está com um projeto novo, né? Inclusive você está ensaiando com Sarajane. Então, você vai lançar um bloco aqui e parece que tem participações de figuras famosas aqui, grandes artistas, né? Você pode citá-los, claro, como é que vai ser esse então, bloco? Que vai ter sua estreia em 2017. Justamente. E eu sei Carnaval. que Jorge Guedes, Anitta Guedes, não vai deixar. Estamos contando com essa força. A gente dá uma força, porque eles são, inclusive, são grandes amantes da musicalidade, são dos grandes divulgadores dos artistas, né? Aqui da Bahia. Ótimo. A chegada lá em Juiz de Fora do criador do Hapkido, que ele evitou uma tragédia. Pois é. Épica, que depois nós vamos contar aqui, né? Certo? O homem que fez filme com o Bruce Lee, talvez hoje fosse só lembrança se não fosse o meu amigo Paco comigo lá. Pois é. Tá bom? Mas só que ele apesar de estar de kimono no dobo, que aqui é uma roupa de taekwondo e hapkido, kimono é roupa de casa em japonês, né? Ele vai nos falar sobre o trabalho monumental que envolve os seus CDs, o maracatu, o bloco dele lá no Recife ou em Olinda? Tem Recife e Olinda. Em Recife e Olinda. E eles trazendo aqui, desenvolvendo um bloco com um pessoal bastante conhecido aqui da Bahia, figuras ímpares e conhecidas aqui da musicalidade da Bahia. Essas pessoas estão desenvolvendo um bloco de maracatu, né? E vamos começando falando aqui desses lindérrimos, né? CDs, né? Que fala aqui sobre, tem uma cruz aqui, tem